Que bom ter você aqui com a gente, começando o dia, adorando ao Senhor, buscando a sua face, ouvindo a sua voz e o conhecendo cada vez mais por meio da palavra de Deus. Você está sendo pouco a pouco transformado e tendo a sua mente renovada para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, vamos começar com a nossa declaração diária, dizendo que nós estamos prontos para receber a palavra de Deus? Repita após mim. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu nunca mais serei a mesma. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Hoje a minha mente é renovada e transformada pela palavra de Deus e por isso eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. O nosso devocional de hoje já vai começar, mas antes eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber um aviso toda vez que um vídeo novo for lançado. Também não esquece de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, tá bom? Deus te abençoe e vamos começar o nosso devocional. 1 Samuel capítulo 22. Davi refugia-se em Adulão e em Mispá. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. De lá Davi foi para Mispá em Moabe e disse ao rei de Moabe: Posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo até que eu saiba o que Deus fará comigo? E assim Davi os deixou com o rei de Moabe, e lá eles ficaram enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Contudo, o profeta Gade disse a Davi: Não fique na fortaleza, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Herete. Saul mata os sacerdotes de Nobe. Saul ficou sabendo que Davi e seus homens tinham sido descobertos. Saul estava sentado, com a lança na mão, debaixo da tamargueira, na colina de Gibeá, com todos os seus oficiais ao redor, e ele lhes disse: Ouçam, homens de Benjamim. Será que o filho de Jessé dará a vocês terras e vinhas? Será que ele os fará todos comandantes de 1000 e comandantes de 100? É por isso que todos vocês têm conspirado contra mim? Ninguém me informa quando meu filho faz acordo com o filho de Jessé. Nenhum de vocês se preocupa comigo, nem me avisa que meu filho incitou meu servo a ficar à minha espreita, como ele está fazendo hoje. Entretanto, Doeg, o edomita, que estava com os oficiais de Saul, disse: Viu o filho de Jessé chegar em Nobe e encontrar-se com Aimeleque, filho de Aitube. Aimeleque consultou o Senhor em favor dele. Também lhe deu provisões e a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, e toda a família de seu pai, que eram os sacerdotes em Nobe, e todos foram falar com o rei. E Saul disse: Ouça agora, filho de Aitube. Ele respondeu: Sim, meu senhor. Saul lhe disse: Por que vocês conspiraram contra mim, você e o filho de Jessé? Por que você lhe deu comida e espada e consultou a Deus em favor dele para que se rebelasse contra mim e armasse cilada, como ele está fazendo? Aimeleque respondeu ao rei: Quem entre todos os teus oficiais é tão leal quanto Davi, o genro do rei, capitão de sua guarda pessoal e altamente respeitado em sua casa? Será que foi essa a primeira vez que consultei a Deus em favor dele? Certamente que não. Que o rei não acuse a mim, seu servo, nem a qualquer um da família de meu pai, pois seu servo nada sabe acerca do que está acontecendo. O rei, porém, disse: Com certeza você será morto, Aimeleque, você e toda a família de seu pai. Em seguida, o rei ordenou aos guardas que estavam ao seu lado: Matem os sacerdotes do Senhor, pois eles também apoiam Davi. Sabiam que ele estava fugindo, mas nada me informaram. Contudo, os oficiais do rei recusaram erguer as mãos para matar os sacerdotes do Senhor.
Então o rei ordenou a Doeg: mate os sacerdotes, e ele os matou. E naquele dia matou 85 homens que vestiam túnica de linho. Além disso, Saul mandou matar os habitantes de Nob, a cidade dos sacerdotes, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, jumentos e ovelhas. Entretanto, Abiatar, filho de Aimeleque, neto de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi. E lhe contou que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: naquele dia, quando o edomita Doeg estava ali, eu sabia que ele não deixaria de levar a informação a Saul. Sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Fique comigo, não tenha medo. O homem que está atrás de sua vida também está atrás da minha, mas você estará salvo comigo. 1 Samuel capítulo 23. Davi liberta o povo de Keila. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu: vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram: aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grandes derrotas e libertando o povo daquela cidade. Ora, Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Saul persegue Davi. Foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila e ele disse: Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou ao entrar na cidade com portas e trancas. E Saul convocou todo o seu exército para a batalha, para irem a Keila e cercarem Davi e os homens que o seguiam. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar: traga o colete sacerdotal. Então orou: ó Senhor, Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato, conforme o teu servo ouviu? Ó Senhor, Deus de Israel, responde-me. E o Senhor lhe disse: ele virá. E Davi novamente perguntou: será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e aos meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu: entregarão. Então Davi e seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zife. Dia após dia Saul o procurava, mas Deus não entregava Davi em suas mãos. Quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zife, soube que Saul tinha saído para matá-lo, e Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. Não tenha medo, disse ele, meu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel e eu serei o seu segundo em comando. Até meu pai sabe disso. Os dois fizeram um acordo perante o Senhor. Então Jonatas foi para casa, mas Davi ficou em Oreza. Alguns zifeus foram dizer a Saul em Gibeá: Davi está se escondendo entre nós nas fortalezas de Oreza, na colina de Aquilá, ao sul do deserto de Gesimon. Agora, ó rei, vai quando quiseres, e nós seremos responsáveis por entregá-lo em tuas mãos. Saul respondeu: o Senhor os abençoe por terem compaixão de mim. Vão e façam mais preparativos. Descubram aonde Davi geralmente vai e quem o tem visto ali. Dizem que ele é muito astuto. Descubram todos os esconderijos dele e voltem aqui com informações exatas. Então irei com vocês. Se ele estiver na região, eu o procurarei entre todos os clãs de Judá. E eles voltaram para Zife antes de Saul. Davi e seus soldados estavam no deserto de Maom, na Arabá, ao sul do deserto de Gesimon. Depois Saul e seus soldados saíram e começaram a busca, e ao ser informado, Davi desceu a rocha e permaneceu no deserto de Maom. Sabendo disso, Saul foi para lá em perseguição a Davi. Saul ia por um lado da montanha e pelo outro Davi e seus soldados fugiam depressa para escapar de Saul. Quando Saul e suas tropas estavam cercando Davi e seus soldados para capturá-los, um mensageiro veio dizer a Saul: venha depressa, os filisteus estão atacando Israel. Então Saul interrompeu a perseguição a Davi e foi enfrentar os filisteus. Por isso chamam este lugar Selá Amalecote. E Davi saiu daquele lugar e foi viver nas fortalezas de En-Gedi. 1 Samuel capítulo 24. Davi poupa a vida de Saul.
Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 dos seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens perto dos rochedos dos bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram: "Este é o dia sobre o qual o Senhor falou a você. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser." Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul e então disse a seus soldados: "Que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor." Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul, e este saiu da caverna e seguiu seu caminho. Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: "Ó rei, meu senhor!" Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se com o rosto em terra e depois disse: "Por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-te mal? Hoje o rei pode ver com os teus próprios olhos como o Senhor te entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu te matasse, mas eu te poupei, pois disse: não erguerei a mão contra o meu Senhor, pois ele é ungido do Senhor. Olha, meu pai, olha para este pedaço de teu manto em minha mão. Cortei a ponta de teu manto, mas não te matei. Agora entende e reconhece que não sou culpado de fazer-te mal ou de rebelar-me. Não te fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar-me a vida. O Senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele os males que tens feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm coisas ímpias, por isso não levantarei minha mão contra ti." Contra quem saiu o rei de Israel? A quem está perseguindo? A um cão morto, a uma pulga. O Senhor seja o juiz e nos julgue. Considere ele minha causa e a sustente. Que ele me julgue, livrando-me de tuas mãos. Tendo Davi falado todas essas coisas, Saul perguntou: "É você, meu filho Davi?" E chorou em alta voz. "Você é mais justo do que eu", disse a Davi. "Você me tratou bem, mas eu o tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito. O Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quando um homem encontra o inimigo e o deixa ir sem fazer-lhe mal, o Senhor o recompense com o bem, pelo modo com que você me tratou hoje. Agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel será firmado em suas mãos. Portanto, jure-me pelo Senhor que você não eliminará meus descendentes nem fará meu nome desaparecer da família de meu pai." Então Davi fez seu juramento a Saul, e este voltou para casa, mas Davi e seus soldados foram para a fortaleza. 27 de março. E hoje vamos falar sobre uma pessoa centrada em Deus, com base em 1 Samuel 24. Davi enfrentava inimigos reais. Matar não era algo novo para ele. Dezenas de milhares já haviam perdido a vida sob seu comando. Mas quando o adversário Saul estava vulnerável diante dele, Davi sentiu peso na consciência meramente por cortar uma ponta do manto do rei. Ele conhecia a natureza simbólica do seu ato. Segurar a ponta do manto de alguém era sinal de lealdade. Em contrapartida, cortá-la revelava rebelião. Essa passagem da Bíblia mostra uma comparação vívida entre as pessoas centradas em si mesmas e aquelas que são focadas em Deus. Enquanto aquelas que são centradas em si mesmas lutam para conseguir poder, aquelas que são focadas em Deus optam pela humildade. Enquanto que aquelas pessoas que são centradas em si, elas buscam destruir, as pessoas que são centradas em Deus desejam exaltar aqueles que o Senhor considera dignos. Enquanto as pessoas que são centradas em si mesmas tentam matar sem se arrepender, aqueles que vivem centrados no Senhor sentem remorso pelos menores atos de desrespeito. Eu te convido hoje a refletir mais uma vez em todo o capítulo 24 de 1 Samuel, observando o exemplo de Davi de demonstrar consideração aos outros em obediência a Deus. Pense então no seu dia a dia em formas práticas que você, assim como Davi, pode ter
e pode exercer para ter esse tipo de padrão de conduta no seu viver diário, honrando as pessoas a quem você deve honrar, seguindo a vontade do Senhor e centralizando suas atitudes, no seu modo de pensar, naquilo que agrada ao Senhor, tendo Deus como foco de todas as atitudes e todos os pensamentos e tudo aquilo que você faz no seu dia a dia. Quando somos direcionados a fazer aquilo, a fazer tudo em prol e por amor ao Senhor, toda a nossa vida muda, porque nós não estamos mais centrados naquilo que nos dá prazer ou naquilo que nós achamos certo, mas naquilo que o Espírito Santo de Deus nos direciona a fazer. E andar segundo a vontade do Senhor é a garantia de que experimentemos a perfeita, boa e agradável vontade do Senhor. Se você deseja então ter uma vida de abundância, em que tudo te vá bem, se achegue ao Senhor, pergunte quem Ele é, a forma que Ele deseja que você se comporte, os seus comportamentos, o seu modo de fazer as coisas, que eles sejam alinhados à vontade do Senhor, de modo que, assim como Davi, você também seja um exemplo nessa geração de uma pessoa que é centrada em Deus. Amém? Posso orar por você? Senhor Deus e Pai, eu te dou graças pela vida desta pessoa que está ouvindo este devocional agora. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que esta pessoa seja transformada e renovada em todo o seu modo de viver, de modo que ela se pareça cada vez mais contigo. Que, a exemplo de Davi, esta pessoa seja concentrada em ti, que tenha suas atitudes, o seu modo de falar e de pensar focados em fazer a tua vontade e agradar a teu coração. Espírito Santo, ajuda o teu filho, ajuda a tua filha agora, que em nome de Jesus ele seja cada vez mais parecido com o Senhor. É isso que eu te peço nesse dia e já te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida, que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e até o próximo devocional.